Boa noite a todos. Bem-vindos à última aula teórica antes da nossa primeira avaliação. Vamos falar hoje sobre os teoremas, o teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes. São os dois últimos teoremas dessa parte inicial, introdutória de probabilidade, e eles representam a aula 10, né, que eu vou passar a apresentar para vocês a partir de agora. Estão todos vendo a apresentação? Eu tô vendo. Isso, eu imagino que esteja para todos, né? Então, esses dois teoremazinhos, tá, ele é apresentado aqui nesse material a partir de exemplos, tá certo? São colocados vários exemplos e à medida que vai sendo resolvidos os exemplos, vão sendo colocados os elementos do teorema. E lá na frente é que o teorema ele é definitivamente feito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar o exemplo, né? Vou deixar o exemplo em aberto e vou partir para os teoremas. Então, eu explico os teoremas, a forma como ele acontece, né, o que é cada um desses dois teoremas. Depois que a gente tiver o teorema explicado, a gente vai voltar para o exemplo, para aí assim, conhecendo o teorema, a gente resolver os exemplos. Então, ele começa assim, exatamente com o exemplo 10.1, né, é um probleminha, deixa eu aumentar um pouquinho mais. Exemplo 10.1. Em uma linha de produção de certa fábrica, determinada peça é produzida por duas máquinas. Máquina 1, mais antiga, responsável por 35% da produção. E os 65% restantes vêm da máquina 2. A partir dos dados passados e das informações do fabricante das máquinas, estima-se que 5% da proporção de peças defeituosas produzidas pela máquina 1 e 2,5% a proporção de peças defeituosas produzidas pela máquina 2. As peças são produzidas pelas duas máquinas, seguem para o departamento de armazenamento de embalagem para a venda posterior, sem distinção de qual máquina produziu. Então é o seguinte, quando a gente coloca esse tipo de problema é muito comum quando a gente trabalha esses dois teoremas, né, falar que uma peça é produzida por determinada quantidade de máquinas. Essa peça pode ser lâmpadas, né, uma produção de lâmpadas, né, de uma determinada empresa ou uma fábrica, né? A fábrica de lâmpadas tem duas máquinas. Tem lâmpadas produzidas na máquina 1 e na máquina 2, né? E com essas proporções de peças, no caso, lâmpadas defeituosas. Ou essa peça pode ser, sei lá, videogames, né? Fábrica de videogames, tá certo? Então, produz os videogames. Então, o que eu estou chamando de peça aqui é o videogame. Ou uma peça que é parte de algum elemento que vai formar um videogame. Então, eu estou colocando aqui peça, que pode ser qualquer coisa que possa ser produzida. Tá? Então, a ideia aqui é a gente imaginar que existe uma aleatoriedade dentro desse exemplo. A aleatoriedade, aqui embaixo, quando eu digo que não existe distinção, qual máquina produziu qual peça. E a outra parte da aleatoriedade é se saber se a peça é defeituosa ou não é defeituosa. O que a gente sabe apenas são esses percentuais que são colocados aqui. 35% de todas as peças desta fábrica são produzidas pela máquina 1, 65% pela máquina 2. E 5% das peças produzidas pela máquina 1 são defeituosas, ao passo que 2,5% das peças produzidas pela máquina 2 são defeituosas. Então, sempre vai existir uma
proporção de peças que podem vir com defeitos. É uma proporção pequena, mas ela existe. Se ela existe, é possível que, quando as peças forem armazenadas, embaladas para venda, pode ter alguma peça que possa ter ido com defeito, alguma espécie de defeito, né? Mas você não vai saber onde está essa peça e você não vai saber qual a máquina que produziu essa peça com defeito. Então, isso aqui é o enunciado, tá certo? É a historinha, né, da situação de aleatoriedade. As perguntas estão aqui. Qual deveria ser a proporção de peças defeituosas colocadas no mercado por essa fábrica? E a outra pergunta: se um cliente identifica uma peça defeituosa, qual a probabilidade que ela tenha sido produzida pela máquina 2? E qual seria a probabilidade dela ter sido produzida pela máquina 1? Então, tudo que se refere à aleatoriedade é calculado com probabilidades. E a gente vai ver agora como é que se calcula essas probabilidades. Então, essa aqui é uma das situações colocadas, tá certo? Para trabalhar o teorema. Eu quero primeiro ir para o teorema, para os dois teoremas, para depois voltar ao exemplo. Que aí, quando eu voltar no exemplo, a gente já volta com a ideia dos teoremas. Então, ó, lá na frente, em algum lugar no futuro, que página é essa daqui? Página 12. São 12 páginas para poder chegar ao teorema. Então, aqui chegamos aos dois teoremas, teorema de probabilidade total e teorema de Bayes. Como é que funciona a ideia do teorema? A situação em que envolve esses dois teoremas é exatamente esse que a gente está vendo aqui. Essa figura que se chama uma partição do espaço amostral. Vocês lembram do espaço amostral da última aula, bastante tempo atrás, né? O que seria um espaço amostral? Existem dois tipos de experimento, determinístico e aleatório. Experimento aleatório é aquele que você pode repetir o experimento e pode vir resultados diferentes. Como, por exemplo, selecionar uma peça dentro de uma caixa cheia de peças. É uma forma aleatória. Você seleciona a peça sem saber qual é a peça, saber se ela é defeituosa ou não. O espaço amostral é o conjunto com todas as possibilidades desse experimento aleatório. Então, você tem aqui uma partição do espaço amostral. Que tipo de partição pode ser feita com um espaço amostral? O espaço amostral ele é feito de... Ele é um conjunto, né, com todos os possíveis resultados. E existe um conjunto de subconjuntos desse espaço amostral que são os eventos. Então, todos os eventos formam o conjunto dos subconjuntos do espaço amostral. Então, se eu pego vários eventos e consigo fazer uma partição do espaço amostral, então eu tenho essa situação. Mas vem aí os detalhes que também foram vistos na última aula, né? O que seria essa partição? Existem eventos que são eventos mutuamente excludentes, existem eventos que são complementares. Por exemplo, se eu jogo um dado, né, eu tenho 6 possibilidades, que são as 6 faces do dado. Então, o meu espaço amostral desse experimento, do lançamento do dado, são os 6 dados. É o que eu chamaria de A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Isso aqui é uma possibilidade, tá certo? No meu espaço amostral, por ter 6 elementos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, né, o número de elementos do meu espaço amostral é 6, mas o número de conjuntos, subconjuntos, vai ser 2 elevado a 6. Vai dar 64. Então, existem 64 eventos possíveis nesse experimento. Como seriam esses eventos possíveis? Quando eu jogo um dado, eu posso ter, por exemplo, um evento seria sair um número par.
O outro evento poderia ser sair um número ímpar, né? E aí eu tenho o conjunto dos pares do dado e o conjunto dos ímpares do dado. Os pares são 2, 4, 6 e os ímpares 1, 3 e 5. Pares e ímpares são conjuntos que têm interseção vazia, né? São disjuntos. Não existem elementos em comum. E se eu fizer a união dos dois conjuntos, eu terei o meu espaço amostral, né? Os pares junto com os ímpares vai dar o meu ômega, que vai dar de 1 a 6. Então, a ideia da partição é eu ter exatamente subconjuntos ou eventos que sejam complementares, como esses dois pares e ímpares. Então, esses A's aqui, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, todos eles fazem parte de uma partição do meu ômega, no meu espaço amostral, e eles são eventos complementares. Por exemplo, eu poderia jogar um dado e dizer que o meu evento A1 fosse o valor 1, o evento A2 fosse o valor 2, o A3 o 3, o A4 o 4, o A5 o 5, o A6 o 6. São conjuntos unitários, naturalmente. Eles não têm elementos em comum entre eles, né? Cada um é um número diferente. Se eu fizer a união deles, vai dar todo o meu espaço amostral e a interseção entre eles é vazia. Então, esses eventos são complementares. Eles fazem uma partição do meu espaço amostral. Então, tá. Então, isso aqui é uma partição de um espaço amostral. E além dessa partição, eu posso ter outro evento aqui. E esse outro evento B, ele pega a parte dos outros eventos da partição. Mas como assim? Né? Vamos tentar fazer aqui um exemplo, tá certo? Que é exatamente o que eu estou falando aqui, tá? É o meu espaço amostral do lançamento do dado. E eu posso ter os seguintes eventos. A1 pode ser. Professor, a gente não está vendo sua tela, estamos vendo o PDF. Eu estou no documento Word. Será que ele vai demorar a aparecer de repente? Talvez você tenha que compartilhar sua tela em vez do PDF. Tá, então deixa eu voltar. Certo? Voltei aqui. Vai compartilhar. Agora estamos Agora, vendo sua tela, tudo certinho. agora foi isso. É o formato de compartilhamento que está sendo feito. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou inserindo vários eventos desse conjunto, tá? A1, A2, A3, A4, mais um pouquinho. Eu tenho aqui o espaço amostral e tenho 4 eventos. 4 dos 2 elevado a 6, que é igual a 64 possíveis eventos. Um evento é o 1, o outro evento aqui é 1, 2 e 3, 2 e 5, 3, 4 e 6. Os eventos A1 e A2 têm um elemento em comum, que é o 1. Então, eles não são mutuamente exclusivos, eles têm interseção. Da mesma forma que o evento A2 e o A3, também, porque o 2 e o 2 já aparece aqui. E o A2 e o A4 também, porque o 3 e o 3 também aparecem. Então, esse evento A2, ele tem elemento em comum com esses outros eventos. Mas se eu observar o evento A1, A3 e A4, eles não têm elementos em comum. E se eu fizer a união entre eles, 1, 2, 5, 3, 4, 6,
eu terei exatamente o meu espaço amostral. Então, A1, A3 e A4 formam, A1, A3 e A4 aqui, formam a minha partição do espaço amostral. Para todo mundo aqui, certo? São esses A's aqui. Esse B aqui, nesse exemplo, é exatamente esse A2. É um evento diferente da partição, a minha partição, vou até alterar aqui, vai ficar A1, A2, A3, tá? A minha partição é A1, A2, A3, e o evento B aqui é um evento que não é nenhum desses três, mas tem elementos em comum com os três. É isso que demonstra esse desenho aqui. O evento B tem aqui um pedacinho em comum com A1, esse pedaço em comum com A2, esse pedacinho com A3, esse aqui com A5, esse aqui com A6, esse aqui com A7. Ele não precisa ter elemento em comum com todos, tanto é que ele não tem elemento em comum com A4. Mas é um evento que tem elemento comum com alguns elementos, com alguns eventos da partição. Certo? Então, deu para entender a situação aqui dos eventos, e um outro evento, o evento B, em comparação com todos os eventos que fazem parte da partição. Certo? É o que está acontecendo aqui também. Por que eu quero fazer esse exemplo? Porque quando nós vamos fazer o exemplo 10.1, vai ter justamente essa ideia embutida. Tá? Mas a ideia inicial é saber que existe essa partição. Certo? A pergunta é, existem dois tipos de perguntas. Né? Por exemplo, qual é a probabilidade de eu selecionar, certo, o evento B, dado essa partição? Qual é a probabilidade de eu selecionar o evento B? Ou seja, P de B. Ora, como B ele é exatamente formado por pedaços dos conjuntos que envolvem ele e todos os outros eventos da partição, ou seja, a interseção entre ele e os outros eventos da partição, né, esses pedacinhos aqui, são essas interseções aqui, ó. A1 interseção B, A2 interseção B, e todos os outros. Tá? Inclusive A4 interseção B. Quando você for verificar, vai ser uma interseção vazia, aí vai aparecer um vazio aqui. Mas ela é exatamente, o B é formado por todas as interseções, a união de todas essas interseções. Quando você transformar isso em probabilidade, cálculo de probabilidade, então, calcular a probabilidade da existência do evento B vai ser calcular a probabilidade dessas interseções, da união dessas interseções. Mas nós já vimos que a probabilidade da união é a soma das probabilidades. E quando as interseções são vazias, né, então ela vai ser só a soma das probabilidades, não vai ser necessário calcular uma probabilidade da interseção dessas uniões. Então, eu terei que a probabilidade dessas uniões vai ser a soma dessas probabilidades, dessas interseções aqui. Mas o que é cada probabilidade da interseção? Por exemplo, dessa primeira aqui. Essa probabilidade dessa interseção, a gente vê pela definição da probabilidade da interseção que a gente viu na última aula. Ela vai ser essa probabilidade de A1 vezes probabilidade B condicionado a 1. Então, P de A1 interseção B é P de A1 vezes P de B dado a 1. E isso vai acontecer para todas as probabilidades da interseção, pela própria definição da probabilidade da interseção na aula 9. Tá? Então, eu serei a soma dessas probabilidades aqui, para todos. Então, isso daqui é exatamente a definição do teorema da probabilidade total. Está escrito aqui em forma de somatório, mas nada mais é do que a soma dessas probabilidades aqui. Então, se eu estou interessado em calcular P de B, que é esse evento aqui escuro,
achurado, ele vai ser a probabilidade de A1 vezes P de B dado a 1, mais A2, P de B dado a 2, mais a N, P de B dado a N, dependendo do tamanho da minha partição. Certo? No nosso caso, se eu quiser calcular a probabilidade de B, ou seja, qual é a probabilidade de sair 1, 2 e 3, eu terei que fazer a probabilidade de A1 vezes probabilidade de B dado a 1, mais probabilidade de A2 vezes probabilidade de B dado a 2, mais probabilidade de A3 vezes B dado a 3. Vamos ver como é que isso vai funcionar na prática quando a gente for fazer o exemplo. Nesse momento, o interessante é você saber que a fórmula da probabilidade, teorema da probabilidade total, é conhecer a probabilidade daquele evento B em comparação com a minha partição. Ou seja, você vai ter informação sobre a partição, não vai ter informação sobre B, vai ter alguma informação sobre B em relação à partição e precisa saber a probabilidade do B. Então, é essa aqui. O teorema de Bayes, por sua vez, o teorema de Bayes, certo? Ele só coloca depois aqui, teorema de Bayes, ele é uma probabilidade condicional, tá certo? É o que é chamado aqui a probabilidade a priori de um determinado evento. Como é que funciona o teorema de Bayes? Eu volto novamente à figura e pergunto, dado que existe B, qual é a probabilidade de ser qualquer um desses da partição? Ou seja, qual é a probabilidade de eu ter um elemento da partição condicionado a B? Então, ela é colocada aqui, ó. P de AI, que é um A qualquer daquele, tá certo? Escolha o seu I, dado B, ou condicionado a B. Eu vou direto para a definição de probabilidade condicional, que é a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade da condição. Acontece que, nesse caso, a condição é exatamente o P de B. E o P de B é calculado pelo teorema da probabilidade total, que é esse somatório daqui. Então, a fórmula do teorema de Bayes vai ser essa probabilidade condicional que vai ser dada por P de AI, um evento qualquer da minha partição, dado B, igual a interseção, e aí a probabilidade da interseção a gente já viu, que é P de AI vezes P de B dado a I, sobre a probabilidade de B, que a gente já viu também, que vai dar nessa forma de somatório, né? Esse somatório daqui, que nada mais é do que essa soma daqui, proveniente daqui. Então, P de AI dado B, igual a essa fórmula daqui, é exatamente o nosso teorema de Bayes. Ou seja, tanto o teorema da probabilidade total como o teorema de Bayes se refere a uma mesma situação, aquela situação inicial onde eu tinha uma partição do meu espaço amostral e tinha um determinado evento B e eu queria saber alguma coisa com relação a esse evento B. Certo? Agora vamos trabalhar o teorema de Bayes e o teorema da probabilidade total lá no nosso exemplo. Eu vou voltar para o exemplo 10.1. Estou chegando. Vou chegar. Vou chegar. Cheguei. Não, cheguei não. Agora, cheguei. Né? Então, o que é que acontece? O que é que a gente tem que identificar nesse enunciado aqui? A gente tem que identificar o espaço amostral, a partição do espaço amostral e o outro evento que está por fora. Então, para fazer isso, eu vou tentar usar aqui o Jamboard. Cadê o Jamboard? Aqui está o Jamboard. Vamos tentar escrever aqui, desenhar, né?
A gente precisa disso aqui, ó. Isso aqui é ômega. Eu preciso fazer a minha partição de ômega aqui. Quem vai ser minha partição? Quem vai ser meu ômega? Qual é o B? O que é que a gente quer? Eu tenho uma linha de produção de fábrica e determinada peça é produzida por duas máquinas, máquina 1 e máquina 2, né? Máquina 1 responsável por 35% e máquina 2 por 65%, proporção de defeituosas de cada uma das máquinas. Quando eu pergunto aqui qual é a probabilidade, qual é a proporção de peças defeituosas colocadas no mercado, eu estou calculando, estou perguntando P de B. A gente já sabe que B é o evento, a peça é defeituosa. Certo? Mas se a peça defeituosa é o evento B, quem é o meu espaço amostral e quem é a minha partição? Ora, meu espaço amostral são todas as peças produzidas, porque eu vou fazer uma seleção, vou selecionar aleatoriamente uma peça, né? E eu vou verificar se ela é defeituosa ou não. Então, todas as minhas peças produzidas estão ali dentro, e quando eu seleciono uma, eu verifico se ela é defeituosa ou não. Então, isso vai estar dentro do meu espaço amostral. Então, o espaço amostral é o conjunto de todas as peças. Não dá para escrever esse espaço amostral, todas as peças. Mas dá para escrever a partição do meu espaço amostral. Por quê? Porque uma parte das peças é produzida pela máquina 1 e outra parte pela máquina 2. Então, eu posso dizer que o meu espaço amostral aqui ele é partido em duas partes, vou fazer igualzinho no livro. Aqui é a máquina 1, máquina 1, embaixo, máquina 2. Então, o meu espaço amostral está sendo particionado por duas máquinas, máquina 1 e máquina 2. Máquina 1, ela produz 35%, né? E a máquina 2, 65%. Ah, tudo bem. Ótimo, já sei quem é a minha partição. Né? As peças produzidas pela máquina 1, as peças produzidas pela máquina 2. E quem é o meu evento B? O evento que está por dentro. O evento B que está por dentro vai ser justamente a minha proporção de peças defeituosas. Esse evento B aqui, certo? Que está aqui dentro, feito. Vou colocar aqui assim, eu tenho como girar isso aqui, né? Eu vou girar aqui, que é para saber que defeituosas pode ser tanto da máquina 1 quanto da máquina 2. Certo? Essa parte aqui de cima representa exatamente as defeituosas da máquina 1. E essa daqui é as defeituosas da máquina 2. Naturalmente, o que está aqui fora são as perfeitas. Aqui não possui imperfeição, não possui defeitos. Produzidas pela máquina 1. Então, essa é a minha partição e esse é o meu evento B, tá certo? Que eu teria colocado aqui. Então, essa situação, tá? Ela aparece ali também no livro, tá? M1, M2 e um Dzinho aqui. D das defeituosas. E tem a proporção em cima e a proporção embaixo. Aqui está mais perto da realidade do que o meu desenho. Certo? Mas, o que eu quero fazer aqui é essa questão 1 é o teorema da probabilidade total, porque eu quero calcular a proporção de defeituosas, ou seja, eu quero calcular o P de D, né, onde D representa exatamente as defeituosas, dentro desse contexto. E isso é feito pelo teorema da probabilidade total. Então, para o nosso exemplo, nós temos o seguinte. Aqui nós temos
A gente lê o enunciado e vai colocando informações para a gente resolver os dois problemas. A gente só sabe que tem duas máquinas, elas produzem 100% das peças, né? E é 35 por uma, 65 por outra, então elas formam uma partição, são mutuamente, perdão, mutuamente excludentes e são complementares. Então, se eu selecionar uma peça aleatoriamente, independente de ser defeituosa ou não, eu saberia dizer qual é a probabilidade dessa peça sorteada ter vindo da máquina 1. Se ela produz 35%, então a probabilidade de eu selecionar uma peça e ela vir da máquina 1, ao que eu vou chamar aqui de M1, é igual a 0,35. A informação que eu tenho, e essa informação é dada no enunciado. Qual é a probabilidade de eu selecionar uma peça de forma aleatória e ela ter sido produzida pela máquina 2? Como o meu percentual é de 65%, então, essa probabilidade daqui, P de M2, é o que eu estou chamando máquina 2, igual a 0,65. Importante é pensar que, como M1 e M2 formam uma partição, então a soma das probabilidades tem que dar 1, sempre, tá? Em uma partição. Ok, mas eu quero mais elementos, porque eu tenho mais informações. Eu tenho a informação que 5% das peças produzidas pela máquina 1 possuem algum defeito. Como é que eu transformo isso em uma informação com probabilidade? Sabendo que a peça defeituosa, o defeito é dado pela letra D, né? O evento peça defeituosa é D. Ora, com essa informação, eu tenho a seguinte probabilidade. A probabilidade dela ser defeituosa, dado que foi produzido pela máquina 1, é 5%, então é 0,05. D dado M1. Probabilidade dela ser defeituosa, dado que foi produzido pela máquina 1. A mesma coisa com a outra informação. 2,5% são peças defeituosas produzidas pela máquina 2. Então, por essa informação, a probabilidade da peça ser defeituosa, dado que foi produzida pela máquina 2, é 0,025, 2,5%. Então, eu tenho essas informações aqui. Eu deveria ter colocado aqui, na verdade, né, é porque eu falei, mas não coloquei, tá? Mas é interessante a gente sempre tentar fazer isso, tá? Esse evento aqui, M1, o evento, a peça foi produzida. Não, esse aqui, porque é um texto parecido. E 2, a peça foi produzida pela máquina 2. E o último evento, o evento D, a peça foi produzida, feita, né? Peça defeituosa. Agora sim, tem o quê? PGM1 é a probabilidade de a peça ter sido produzida pela máquina 1. 0,35, porque 35% das peças vem dessa máquina. PGM2, probabilidade de a peça ter sido produzida pela máquina 2, 65%. P de D, a probabilidade da peça ser produzida com defeito. Mas eu não tenho essa informação. Na verdade, é isso que eu quero quando eu pergunto aqui qual a proporção das peças defeituosas colocadas no mercado. Basta calcular a probabilidade de uma peça ser defeituosa. E aí essa proporção ela é feita automaticamente. Mas eu tenho as informações de que P de D dado M1 é a probabilidade da peça ter sido produzida com defeito, dado que ela foi produzida pela máquina 1. E isso é 5%. Idem para M2.
coisa que a gente faz quando encontra um problema desse é atacar com as informações que nós temos. E as informações estão aqui. Coletadas as informações, aí agora eu vou para a pergunta, e com a pergunta verifico qual é o tipo de teorema que está sendo utilizado. Na pergunta, né, proporção de peças defeituosas, você está querendo saber aqui simplesmente qual é a probabilidade de uma peça selecionada aleatoriamente ser defeituosa. É a mesma ideia da proporção da peça defeituosa colocada no comércio, no mercado. Né? Então, eu estou interessado em calcular no item 1 qual é a probabilidade rosa. E como é que eu calculo essa probabilidade? Como nós já vimos, e isso aqui representa exatamente a situação do teorema de Bayes, teorema da probabilidade total, e a gente já viu também que quando a gente calcula o teorema de probabilidade total, a gente está calculando exatamente a probabilidade desse evento aqui, que no caso é D, é exatamente o que se pede. Então, a gente está interessado em usar o teorema da probabilidade total para calcular o D. E pelo teorema da probabilidade total, quem é P de D? P de D igual a quem? Lá eu fui na partição, né? Deixa eu voltar aqui a partição. P de B é quem? P de A1, P de B dado a 1. P de A2, P... Aqui é a partição. A1, também vai aparecer A1, A2, A2, AN. AN. Então, isso é a partição. No nosso caso, o que é a partição? No nosso caso, a partição é a M1 e M2. Né? M1 e M2. Esse é o nosso caso da partição. Então, o que eu preciso aqui? P de M1, que é o P da partição. P de M1 vezes. Aí vem a probabilidade condicional. Qual era a condicional? O evento dado o próprio A1. No nosso caso, quem é o evento? D. Né? D e é M1. Mas a minha partição ela tem M1 e M2, então vamos lá para a segunda parte. Mesma coisa. M2 V dado só. A minha partição só são duas partes. Pode ter três, pode ter quatro, vai ter outras partições. Mas nesse caso aqui só tem duas, o meu ômega foi dividido só em duas partes. Aqui eu tinha N partes, por isso que vai ter N. Mas agora eu tenho essa informação e eu tenho exatamente tudo que eu preciso, é só substituir agora, é só substituição, tá certo? Não tem muito mistério, tá? É igual a... Quem é P de M? 0,35. É P de D dado M1, tá aqui, ó, 0,05. É P de M2, tá aqui, 0,65. P de D dado M2, opa, tá bem aqui, 0,025. Só fazer conta agora. Não sei fazer conta. Aí eu tenho que usar a calculadora. Vocês também. É 0,35 vezes 0,05 dá 0,0175. 0,0175 mais, segundo cálculo, 0,65 vezes 0,025.
0,025. Vai dar isso aqui. 0,0625. Eu só vou somar. 0,0175. E me deu o resultado 0,03375. Ele pergunta qual é a proporção de peças vendidas defeituosas. Então, basta eu multiplicar isso aqui por 100 para ter o formato percentual. Tá? 3,37 ou 38, arredondando, 3,38%. 3,38% é a resposta, é a proporção de peças defeituosas que estão sendo colocadas no mercado, tá? Com essa situação, certo? E eu não vou voltar. Zero aqui, 0,03375, que foi a nossa conta, né? É uma média ponderada, produtividade de nível de produção de cada máquina, ou seja, é isso aí. Isso aqui é uma média ponderada, outra forma de pensar. Mas, enfim, 0,03375, 3375, vai dar aproximadamente 3,38%. Agora, essa foi a primeira pergunta, né? Qual a proporção de peças defeituosas está sendo colocada no mercado? Agora, a segunda pergunta. Segunda pergunta, qual é a segunda pergunta? Se um cliente identifica uma peça defeituosa, qual é a probabilidade de que ela tenha sido produzida pela máquina 2? Primeiro, como é que o cliente, que tipo de situação é essa, né? Eu tenho uma condição, olha lá, o cliente identificou que a peça é defeituosa. E eu quero saber a probabilidade dela ser discípula 2. Então, eu posso trocar a ideia pensando desse jeito. Qual é a probabilidade que ela tenha sido produzida pela máquina 2, dado que a peça realmente é defeituosa? Então, essa situação aqui, né, eu estou interessado em saber, nessa questão 2, qual é a probabilidade, né, dela ter sido produzida pela máquina 2, ou seja, P de M2, dado que a peça já foi vista e percebida que ela é defeituosa. Verificada, ela é defeituosa. Então, qual a chance dela ter sido produzida por M2? Então, veja que P de M2 dado D, tá, é o contrário do que nós temos aqui. Tem o P de D dado M2. Eu quero P de M2 dado D. Mas isso aqui usa o teorema de Bayes. Ou seja, formulazinha de probabilidade condicional. Deixa eu ver se essa função funciona. O que significa P de M2 dado D? É a probabilidade da interseção, mas a probabilidade da interseção, a gente já viu, é igual a P de M2, P de D dado M2, sobre isso daqui, P de D. Pelo teorema de Bayes, P de M2 dado D é P de M2, P de D dado M2 sobre P de D. A gente conhece tudo isso? Agora conhece. Eu tenho P de M2? Tenho. Onde está? Está aqui mesmo. Está aqui, P de M2, 0,65.
quanto ao 0,65 no numerador, né, que é o P de M2. P de D dado M2 eu também tenho, tá aqui, ó. 0,025. Isso sobre P de D. E o P de D é o que a gente acabou de calcular. Tá aqui. 0,03375. Então, essa é a minha conta do teorema de Bayes. Esse 0,65 vezes 0,025 já foi calculado, tá? Que é essa conta daqui, ó, exatamente essa. Tá aqui o resultado. Vou pegar esse resultado aqui. Esse aqui devia aparecer. Ele é o resultado do numerador. Esse 0,003375 é o denominador. Tem um zero a mais aqui. Ok? Então, isso aqui é o teorema de Bayes. Fazer essa continha daqui. A calculadora está aqui. Zerando. 0,01635 sobre 0,033. 0,481. Essa é a probabilidade, segundo o teorema de Bayes. E aqui o teorema da probabilidade total. Qual foi a pergunta? Qual é a probabilidade que se tenha produzido pela máquina 2? A probabilidade de ter sido produzida pela máquina 2, 0,481. Certo? Então é isso. Os teoremas, teorema de Bayes e teorema da probabilidade total, um dos exemplos, tá certo? Já colocados aqui. Alguma dúvida? Ok. Deixa eu ver se dá para seguir também. Claro, aqui está a resolução, tá? Às vezes a resolução dessa apostila leva um caminho diferente, porém o resultado é o mesmo. Na verdade, essa apostila tenta ser autodidata, né? Então, cadê o teorema de Bayes? Ah, está aqui, tá vendo? Só que aqui ele está perguntando outra coisa, está perguntando M1 e não M2, tá? Lembrando que a gente fez foi o M2. Mas a gente pode também calcular M1, é só substituir por M1 aqui, né? Que vai dar esse resultado aqui. 5185. E, claro, naturalmente, a soma dos dois, P de M1 sobre D2, P de M2 sobre D2, tem que ser igual a 1. Isso é uma partição. Tá? Então, se eu somar 0,481, veja que aqui é uma dízima, tá? 4814, que seria 5 e tal, enfim. 0,481. Qual foi o outro valor? 0,5185. Claro que aqui deu 0,99995, porque esse número tem um arredondamento aqui. O outro também. Então, por conta de arredondamento, não dá 1. Mas essa é que é a ideia, certo? A soma de todas as probabilidades do M1 ou do M2, no teorema de Bayes, tem que dar 1.
É a ilustraçãozinha de como funciona, né? É o que chamam de diagrama de raiz. No caso aqui eu tenho M1, M2 e M3. Tem três máquinas, é outro exemplo. Esse exemplo 10.2. Tá? Três máquinas. Então tem os percentuais de produção dessas máquinas, né? 30, 35, 35, e a soma tem que dar 100%. E o percentual de defeituosas de cada uma delas. 5, 2,5 e 2. Então, aqui eu tenho o seguinte, máquina 1, máquina 2, máquina 3. E aqui eu tenho defeituosa, dado que é da máquina 1, não defeituosa, dado que é a máquina 1, defeituosa, máquina 2, não defeituosa, máquina 3, máquina 2, e também com relação à máquina 3. Então, eu tenho todas essas saídas aqui, certo? Para fazer os cálculos das probabilidades, nos dois teoremas. Então, o que sobra aqui vão ser esses pontos aqui. Eles vão me dizer exatamente, aqui, ó, essas probabilidades condicionais aqui. Ok? E aí tem vários exemplos, tá? Eu vou deixar primeiro vocês. O conteúdo terminou, tá? São só esses dois teoremas. O resto é exercício, exercício, muito exercício. Aqui no material tem resolução, né? E tem a lista de exercícios com respostas também, tá? E eu vou trazer um material na próxima aula para ver se a gente compartilha aí a ideia de como funciona uma prova, né? Mas é, assim, o cálculo dos dois teoremas foram feitos aqui, tá certo? Bonitinho para vocês verem, assim como os outros também. Tá bom? Então, eu vou encerrar a gravação, né? Mas a gente pode conversar ainda um pouco, tirar alguma dúvida mais, mas eu prefiro deixar vocês pesquisarem no material e tentar chegar com dúvida depois. Tá bom? Então, deixa eu voltar lá. Ok. Então, foi aí.